Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. No centro dessa história estão dois personagens que, à primeira vista, não teriam nada a ver um com o outro: Margot Reis e Griffin Reed. Margot é uma corretora de imóveis focada, prática e um tanto idealista quando o assunto é amor. Tanto que ela está ansiosa para finalmente ficar noiva do namorado dela, Kip. Ela imagina que com isso poderá ir ao casamento da própria irmã, já com o coração oficialmente comprometido, vivendo aquele sonho clássico de vida perfeita. Só que, como a vida adora pregar peças, o pedido de noivado não acontece e é um desastre absoluto. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Griffin, um advogado certinho e romântico incurável, está vivendo seu próprio momento de crise amorosa. Ele se prepara para pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurranado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. Por algum motivo que ninguém entende direito, além daquelas coincidências absurdas que só acontecem em filmes, Griffin é levado por um táxi até o endereço errado. Que surpresa, é a casa de Margot. Eles nem sequer se conhecem. Griffin, embriagado e sem verificar o endereço direito, entra na casa dela, tropeça e cai na cama, dormindo como se fosse a coisa mais normal do mundo, enquanto Margot chega em casa e encontra um total estranho ali. Imagine o choque! É exatamente assim que o filme começa, com uma mistura de confusão hilária, constrangimento e aquele tipo de encontro que parece um erro, mas que de certa forma talvez seja uma espécie de destino. O que acontece depois é ainda mais típico das melhores comédias românticas. Margot, sem mais ninguém para acompanhar ao casamento da irmã, porque o noivado foi um fracasso e Kip sumiu, convence Griffin a fingir ser seu namorado para que ninguém desconfie de nada no evento. É um relacionamento de fachada clássico. Eles partem para a viagem rumo ao casamento, encontrando situações inesperadas, personagens curiosos pelo caminho e, claro, muitos momentos engraçados e cheios de boas doses de vergonha alheia. E é nesse ir e vir, entre encontros constrangedores, conversas sinceras e a convivência forçada, que a química entre eles começa a aparecer de verdade. O filme não é aquele tipo de história dramática ou cheia de reviravoltas profundas. Ele é leve, divertido e cheio de charme. Ele te lembra que, às vezes, a pessoa certa pode aparecer nos momentos mais improváveis e que um encontro estranho em plena véspera de Ano Novo pode ser o início de algo inesperado e genuíno. No fim, entre desencontros e reconciliações, Destinos Traçados é uma celebração da ideia de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, especialmente quando a gente menos espera. É aquele tipo de filme que te faz sorrir, às vezes revirar os olhos nas situações mais bobas e no final sair com a sensação de que talvez o destino tenha um senso de humor bastante peculiar, mas quem sabe realmente do que ele é capaz. A história de Destinos Traçados começa naquele momento do ano em que todo mundo costuma fazer promessas, criar expectativas e acreditar que algo grande está prestes a acontecer, a véspera de Ano Novo. É simbólico, né? Um dia que carrega a ideia de recomeço, de mudança, de agora vai. E é exatamente isso que os dois protagonistas acreditam, até tudo sair do controle. De um lado, temos Margot Reis. Ela é organizada, determinada e acredita muito naquela ideia clássica de que a vida precisa seguir um roteiro certo: namoro sério, noivado, casamento, estabilidade. Margot não é fria, muito pelo contrário, ela é romântica, só que um romantismo bem prático. E nessa noite especial, ela está convencida de que o namorado, Kip, finalmente vai pedir ela em casamento. Está tudo alinhado na cabeça dela: o momento, o clima, o dia perfeito. Ela praticamente já se imagina usando o anel no dedo. Só que a realidade não costuma respeitar planos muito certinhos. O encontro que deveria ser romântico começa a ficar estranho. Kip está esquisito, desconfortável, enrolando,
E quanto mais Margot espera o pedido, mais o silêncio começa a pesar, até que, em vez de um discurso emocionante ou um anel surgindo de surpresa, vem o balde de água fria. Não existe pedido nenhum. Pelo contrário, o relacionamento simplesmente desanda ali na frente dela, sem cerimônia, sem explicação bonita. É aqueles términos que deixam a pessoa sem reação, tentando entender em que momento tudo saiu dos trilhos. Margot fica arrasada, não só pelo fim do namoro, mas porque aquele era o futuro que ela achava que já estava garantido. O casamento da irmã está chegando e agora ela vai aparecer sozinha, depois de tanto tempo acreditando que estaria noiva. É frustração, vergonha, tristeza e uma sensação bem comum. O que eu fiz de errado? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Griffin Reed conhece uma situação parecida, mas com uma energia totalmente diferente. Griffin é advogado, certinho, educado, aquele tipo de cara que acredita em romance de verdade. Ele também escolheu a véspera de Ano Novo para dar um passo importante, pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurralado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. O pedido de Griffin não acontece do jeito que ele sonhou. Na verdade, dá tudo errado. Clementine não reage bem, minimiza o momento, transforma algo íntimo em uma situação desconfortável. E ali fica claro que eles não estão na mesma sintonia. Griffin percebe, da pior forma possível, que talvez ele esteja apaixonado sozinho. O que deveria ser uma noite inesquecível vira um golpe direto no ego e no coração. E quando a ficha cai, Griffin faz o que muita gente faz quando tudo desmorona emocionalmente: bebe demais. Ele sai com os amigos, tenta esquecer a frustração, ri forçado, exagera na bebida. É aquele estado em que a pessoa não quer pensar, só quer desligar a cabeça. Só que esse exagero vai levá-lo direto ao ponto mais improvável da história. Aqui entra o papel do destino, ou da completa falta de atenção. Totalmente bêbado, Griffin pega um táxi e passa um endereço errado. Ele acha que está indo para casa, mas o motorista o deixa em outro lugar. Griffin entra na casa sem perceber que não é a dele. Sobe as escadas tropeçando, cai na cama e simplesmente apaga. Essa casa, claro, é a casa de Margot. Se a véspera de Ano Novo já tinha sido estranha para Margot, nada poderia prepará-la para o que ela encontra ao chegar em casa. Depois de uma noite emocionalmente pesada, tudo o que ela queria era silêncio, descanso e um pouco de paz. Mas, ao entrar no quarto, a realidade é outra. Um homem completamente desconhecido dormindo na cama dela. Um estranho, roncando, espalhado, como se aquele fosse o lugar mais normal do mundo. O susto é imediato. Margot entra em pânico. Ela tenta entender se está sonhando, se entrou na casa errada ou se algo realmente muito sério está acontecendo. É aquele tipo de situação em que o cérebro demora alguns segundos para processar. Quando finalmente cai a ficha, a reação é explosiva. Ela grita, tenta acordá-lo, ameaça chamar a polícia. Tudo acontece rápido, confuso e ao mesmo tempo engraçado para quem está assistindo. Griffin acorda completamente desnorteado. Ele não faz ideia de onde está. Quem é aquela mulher furiosa, nem como foi parar ali. A ressaca emocional e física bate de uma vez. Ele tenta se explicar, tropeça nas palavras, pede desculpas sem nem saber direito pelo quê. A cena é construída para ser constrangedora ao extremo, mas nunca pesada. O filme brinca com a situação, usa o humor para aliviar a tensão e já começa a mostrar o contraste entre os dois. Aos poucos, a confusão vai sendo esclarecida. Griffin percebe que entrou na casa errada por causa do endereço passado ao táxi. Margot entende que, apesar do absurdo, ele não parece uma ameaça. É só um cara perdido, bêbado e emocionalmente quebrado. A raiva vai dando lugar à incredulidade e depois a um certo cansaço. Eles começam a conversar. E é nessa conversa meio torta, meio defensiva, que surge algo inesperado: identificação. Margot conta, ainda magoada, sobre o término com Kip e a frustração de achar que seria pedida em casamento. Griffin, envergonhado, fala sobre Clementine e o pedido que nunca aconteceu. Dois estranhos, recém-terminados, trocando desabafos na cozinha, ainda de pijama, no meio da madrugada.
É estranho, mas ao mesmo tempo confortável. Não existe julgamento porque nenhum dos dois está em posição de julgar. A partir daí, o clima muda. O que começou como um caos absoluto vira uma espécie de trégua emocional. Eles riem da situação, comentam como a vida consegue ser cruel e irônica. Existe uma química sutil, ainda tímida, nada exagerada. Não é a paixão instantânea, é conexão humana, simples e honesta. Mas o destino ainda não terminou de brincar com eles. Margot lembra que o casamento da irmã está chegando e ela ainda não tem acompanhante. Depois de passar tanto tempo falando que estaria noiva, aparecer sozinha seria mais um golpe no orgulho já machucado. É aí que surge uma ideia completamente absurda e justamente por isso irresistível. Ela propõe que Griffin finja ser seu namorado durante o casamento. No começo ele acha a ideia maluca. Eles se conheceram há poucas horas, não sabem quase nada um do outro. Mas pensando melhor, Griffin percebe que também tem seus próprios motivos para aceitar. Ele não quer voltar correndo para Clementine, não quer ficar sozinho remoendo o fracasso e, de certa forma, aquela viagem representa uma fuga, uma chance de se desconectar do que deu errado. Então, eles fazem um acordo. Nada sério, nada emocional. Apenas uma atuação temporária, um papel. Eles combinam histórias básicas, criam detalhes falsos do tal relacionamento, ensaiam respostas para perguntas inconvenientes. Tudo com aquele clima de isso nunca vai dar certo, mas que justamente por isso começa a funcionar. A viagem até o local do casamento marca uma virada importante na história. No carro, entre conversas bobas, provocações leves e silêncios confortáveis, Griffin e Margot começam a se enxergar além do acordo. Eles descobrem gostos em comum, diferenças curiosas, pequenas manias. O que era só um teatro começa a ganhar nuances reais. A chegada de Margot e Griffin no casamento da irmã é aquele típico momento de comédia romântica em que tudo parece funcionar, até começar a complicar. De cara, eles precisam vestir o papel que combinaram no caminho. Casal apaixonado, seguro, feliz. Sorrisos ensaiados, mãos dadas, olhares combinados. E o curioso é que, para quem está de fora, eles realmente parecem perfeitos juntos. No centro dessa história estão dois personagens que, à primeira vista, não teriam nada a ver um com o outro: Margot Reis e Griffin Reid. Margot é uma corretora de imóveis focada, prática e um tanto idealista quando o assunto é amor. Tanto que ela está ansiosa para finalmente ficar noiva do namorado dela, Kip. Ela imagina que com isso poderá ir ao casamento da própria irmã, já com o coração oficialmente comprometido, vivendo aquele sonho clássico de vida perfeita. Só que, como a vida adora pregar peças, o pedido de noivado não acontece e é um desastre absoluto. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Griffin, um advogado certinho e romântico incurável, está vivendo seu próprio momento de crise amorosa. Ele se prepara para pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurranado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. Por algum motivo que ninguém entende direito, além daquelas coincidências absurdas que só acontecem em filmes, Griffin é levado por um táxi até o endereço errado. Que surpresa, é a casa de Margot. Eles nem sequer se conhecem. Griffin, embriagado e sem verificar o endereço direito, entra na casa dela, tropeça e cai na cama, dormindo como se fosse a coisa mais normal do mundo, enquanto Margot chega em casa e encontra um total estranho ali. Imagine o choque! É exatamente assim que o filme começa, com uma mistura de confusão hilária, constrangimento e aquele tipo de encontro que parece um erro, mas que de certa forma talvez seja uma espécie de destino. O que acontece depois é ainda mais típico das melhores comédias românticas. Margot, sem mais ninguém para acompanhar ao casamento da irmã, porque o noivado foi um fracasso e Kip sumiu, convence Griffin a fingir ser seu namorado para que ninguém desconfie de nada no evento. É um relacionamento de fachada clássico. Eles partem para a viagem rumo ao casamento, encontrando situações inesperadas, personagens curiosos pelo caminho e, claro, muitos momentos engraçados e cheios de boas doses de vergonha alheia.
E é nesse ir e vir, entre encontros constrangedores, conversas sinceras e a convivência forçada, que a química entre eles começa a aparecer de verdade. O filme não é aquele tipo de história dramática ou cheia de reviravoltas profundas. Ele é leve, divertido e cheio de charme. Ele te lembra que, às vezes, a pessoa certa pode aparecer nos momentos mais improváveis e que um encontro estranho em plena véspera de Ano Novo pode ser o início de algo inesperado e genuíno. No fim, entre desencontros e reconciliações, Destinos Traçados é uma celebração da ideia de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, especialmente quando a gente menos espera. É aquele tipo de filme que te faz sorrir, às vezes revirar os olhos nas situações mais bobas e no final sair com a sensação de que talvez o destino tenha um senso de humor bastante peculiar, mas quem sabe realmente do que ele é capaz. A história de Destinos Traçados começa naquele momento do ano em que todo mundo costuma fazer promessas, criar expectativas e acreditar que algo grande está prestes a acontecer, a véspera de Ano Novo. É simbólico, né? Um dia que carrega a ideia de recomeço, de mudança, de agora vai. E é exatamente isso que os dois protagonistas acreditam, até tudo sair do controle. De um lado, temos Margot Reis. Ela é organizada, determinada e acredita muito naquela ideia clássica de que a vida precisa seguir um roteiro certo: namoro sério, noivado, casamento, estabilidade. Margot não é fria, muito pelo contrário, ela é romântica, só que um romantismo bem prático. E nessa noite especial, ela está convencida de que o namorado, Kip, finalmente vai pedir ela em casamento. Está tudo alinhado na cabeça dela: o momento, o clima, o dia perfeito. Ela praticamente já se imagina usando o anel no dedo. Só que a realidade não costuma respeitar planos muito certinhos. O encontro que deveria ser romântico começa a ficar estranho. Kip está esquisito, desconfortável, enrolando, e quanto mais Margot espera o pedido, mais o silêncio começa a pesar, até que em vez de um discurso emocionante ou um anel surgindo de surpresa, vem o balde de água fria. Não existe pedido nenhum. Pelo contrário, o relacionamento simplesmente desanda ali na frente dela, sem cerimônia, sem explicação bonita. É aqueles términos que deixam a pessoa sem reação, tentando entender em que momento tudo saiu dos trilhos. Margot fica arrasada, não só pelo fim do namoro, mas porque aquele era o futuro que ela achava que já estava garantido. O casamento da irmã está chegando e agora ela vai aparecer sozinha, depois de tanto tempo acreditando que estaria noiva. É frustração, vergonha, tristeza e uma sensação bem comum: o que eu fiz de errado? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Griffin Reed conhece uma situação parecida, mas com uma energia totalmente diferente. Griffin é advogado, certinho, educado, aquele tipo de cara que acredita em romance de verdade. Ele também escolheu a véspera de Ano Novo para dar um passo importante: pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurralado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. O pedido de Griffin não acontece do jeito que ele sonhou. Na verdade, dá tudo errado. Clementine não reage bem, minimiza o momento, transforma algo íntimo em uma situação desconfortável. E ali fica claro que eles não estão na mesma sintonia. Griffin percebe, da pior forma possível, que talvez ele esteja apaixonado sozinho. O que deveria ser uma noite inesquecível vira um golpe direto no ego e no coração. E quando a ficha cai, Griffin faz o que muita gente faz quando tudo desmorona emocionalmente: bebe demais. Ele sai com os amigos, tenta esquecer a frustração, ri forçado, exagera na bebida. É aquele estado em que a pessoa não quer pensar, só quer desligar a cabeça. Só que esse exagero vai levá-lo direto ao ponto mais improvável da história. Aqui entra o papel do destino, ou da completa falta de atenção. Totalmente bêbado, Griffin pega um táxi e passa um endereço errado. Ele acha que está indo para casa, mas o motorista o deixa em outro lugar. Griffin entra na casa sem perceber que não é a dele, sobe as escadas tropeçando, cai na cama e simplesmente apaga.
Essa casa, claro, é a casa de Margot. Se a véspera de Ano Novo já tinha sido estranha para Margot, nada poderia prepará-la para o que ela encontra ao chegar em casa. Depois de uma noite emocionalmente pesada, tudo o que ela queria era silêncio, descanso e um pouco de paz. Mas, ao entrar no quarto, a realidade é outra. Um homem completamente desconhecido dormindo na cama dela. Um estranho, roncando, espalhado, como se aquele fosse o lugar mais normal do mundo. O susto é imediato. Margot entra em pânico. Ela tenta entender se está sonhando, se entrou na casa errada ou se algo realmente muito sério está acontecendo. É aquele tipo de situação em que o cérebro demora alguns segundos para processar. Quando finalmente cai a ficha, a reação é explosiva. Ela grita, tenta acordá-lo, ameaça chamar a polícia. Tudo acontece rápido, confuso e ao mesmo tempo engraçado para quem está assistindo. Griffin acorda completamente desnorteado. Ele não faz ideia de onde está, quem é aquela mulher furiosa, nem como foi parar ali. A ressaca emocional e física bate de uma vez. Ele tenta se explicar, tropeça nas palavras, pede desculpas sem nem saber direito pelo quê. A cena é construída para ser constrangedora ao extremo, mas nunca pesada. O filme brinca com a situação, usa o humor para aliviar a tensão e já começa a mostrar o contraste entre os dois. Aos poucos, a confusão vai sendo esclarecida. Griffin percebe que entrou na casa errada por causa do endereço passado ao táxi. Margot entende que, apesar do absurdo, ele não parece uma ameaça. É só um cara perdido, bêbado e emocionalmente quebrado. A raiva vai dando lugar à incredulidade e depois a um certo cansaço. Eles começam a conversar. E é nessa conversa meio torta, meio defensiva, que surge algo inesperado: identificação. Margot conta, ainda magoada, sobre o término com Kip e a frustração de achar que seria pedida em casamento. Griffin, envergonhado, fala sobre Clementine e o pedido que nunca aconteceu. Dois estranhos, recém-terminados, trocando desabafos na cozinha, ainda de pijama, no meio da madrugada. É estranho, mas ao mesmo tempo confortável. Não existe julgamento porque nenhum dos dois está em posição de julgar. A partir daí, o clima muda. O que começou como um caos absoluto vira uma espécie de trégua emocional. Eles riem da situação, comentam como a vida consegue ser cruel e irônica. Existe uma química sutil, ainda tímida, nada exagerada. Não é a paixão instantânea, é conexão humana, simples e honesta. Mas o destino ainda não terminou de brincar com eles. Margot lembra que o casamento da irmã está chegando e ela ainda não tem acompanhante. Depois de passar tanto tempo falando que estaria noiva, aparecer sozinha seria mais um golpe no orgulho já machucado. É aí que surge uma ideia completamente absurda e justamente por isso irresistível. Ela propõe que Griffin finja ser seu namorado durante o casamento. No começo ele acha a ideia maluca. Eles se conheceram há poucas horas, não sabem quase nada um do outro. Mas pensando melhor, Griffin percebe que também tem seus próprios motivos para aceitar. Ele não quer voltar correndo para Clementine, não quer ficar sozinho remoendo o fracasso e, de certa forma, aquela viagem representa uma fuga, uma chance de se desconectar do que deu errado. Então, eles fazem um acordo. Nada sério, nada emocional, apenas uma atuação temporária, um papel. Eles combinam histórias básicas, criam detalhes falsos do tal relacionamento, ensaiam respostas para perguntas inconvenientes. Tudo com aquele clima de isso nunca vai dar certo, mas que justamente por isso começa a funcionar. A viagem até o local do casamento marca uma virada importante na história. No carro, entre conversas bobas, provocações leves e silêncios confortáveis, Griffin e Margot começam a se enxergar além do acordo. Eles descobrem gostos em comum, diferenças curiosas, pequenas manias. O que era só um teatro começa a ganhar nuances reais. A chegada de Margot e Griffin no casamento da irmã é aquele típico momento de comédia romântica em que tudo parece funcionar, até começar a complicar. De cara, eles precisam vestir o papel que combinaram no caminho. Casal apaixonado, seguro, feliz. Sorrisos ensaiados, mãos dadas, olhares combinados. E o curioso é que, para quem está de fora, eles realmente parecem perfeitos juntos. No centro dessa história estão dois personagens que, à primeira vista, não teriam nada a ver um com o outro: Margot Reis e Griffin Reid. Margot é uma corretora de imóveis focada, prática e um tanto idealista quando o assunto é amor. Tanto que ela está ansiosa para finalmente ficar noiva do namorado dela, Kip,
Ela imagina que com isso poderá ir ao casamento da própria irmã, já com o coração oficialmente comprometido, vivendo aquele sonho clássico de vida perfeita. Só que, como a vida adora pregar peças, o pedido de noivado não acontece e é um desastre absoluto. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Griffin, um advogado certinho e romântico incurável, está vivendo seu próprio momento de crise amorosa. Ele se prepara para pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurranado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. Por algum motivo que ninguém entende direito, além daquelas coincidências absurdas que só acontecem em filmes, Griffin é levado por um táxi até o endereço errado. Que surpresa, é a casa de Margot. Eles nem sequer se conhecem. Griffin, embriagado e sem verificar o endereço direito, entra na casa dela, tropeça e cai na cama, dormindo como se fosse a coisa mais normal do mundo, enquanto Margot chega em casa e encontra um total estranho ali. Imagine o choque! É exatamente assim que o filme começa, com uma mistura de confusão hilária, constrangimento e aquele tipo de encontro que parece um erro, mas que de certa forma talvez seja uma espécie de destino. O que acontece depois é ainda mais típico das melhores comédias românticas. Margot, sem mais ninguém para acompanhar ao casamento da irmã, porque o noivado foi um fracasso e Kip sumiu, convence Griffin a fingir ser seu namorado para que ninguém desconfie de nada no evento. É um relacionamento de fachada clássico. Eles partem para a viagem rumo ao casamento, encontrando situações inesperadas, personagens curiosos pelo caminho e, claro, muitos momentos engraçados e cheios de boas doses de vergonha alheia. E é nesse ir e vir, entre encontros constrangedores, conversas sinceras e a convivência forçada, que a química entre eles começa a aparecer de verdade. O filme não é aquele tipo de história dramática ou cheia de reviravoltas profundas. Ele é leve, divertido e cheio de charme. Ele te lembra que, às vezes, a pessoa certa pode aparecer nos momentos mais improváveis e que um encontro estranho em plena véspera de Ano Novo pode ser o início de algo inesperado e genuíno. No fim, entre desencontros e reconciliações, Destinos Traçados é uma celebração da ideia de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, especialmente quando a gente menos espera. É aquele tipo de filme que te faz sorrir, às vezes revirar os olhos nas situações mais bobas e no final sair com a sensação de que talvez o destino tenha um senso de humor bastante peculiar, mas quem sabe realmente do que ele é capaz. A história de Destinos Traçados começa naquele momento do ano em que todo mundo costuma fazer promessas, criar expectativas e acreditar que algo grande está prestes a acontecer, a véspera de Ano Novo. É simbólico, né? Um dia que carrega a ideia de recomeço, de mudança, de agora vai. E é exatamente isso que os dois protagonistas acreditam, até tudo sair do controle. De um lado, temos Margot Reis. Ela é organizada, determinada e acredita muito naquela ideia clássica de que a vida precisa seguir um roteiro certo: namoro sério, noivado, casamento, estabilidade. Margot não é fria, muito pelo contrário, ela é romântica, só que um romantismo bem prático. E nessa noite especial, ela está convencida de que o namorado, Kip, finalmente vai pedir ela em casamento. Está tudo alinhado na cabeça dela: o momento, o clima, o dia perfeito. Ela praticamente já se imagina usando o anel no dedo. Só que a realidade não costuma respeitar planos muito certinhos. O encontro que deveria ser romântico começa a ficar estranho. Kip está esquisito, desconfortável, enrolando. E quanto mais Margot espera o pedido, mais o silêncio começa a pesar. Até que, em vez de um discurso emocionante ou um anel surgindo de surpresa, vem o balde de água fria. Não existe pedido nenhum. Pelo contrário, o relacionamento simplesmente desanda ali na frente dela, sem cerimônia, sem explicação bonita. É aqueles términos que deixam a pessoa sem reação, tentando entender em que momento tudo saiu dos trilhos. Margot fica arrasada, não só pelo fim do namoro, mas porque aquele era o futuro que ela achava que já estava garantido.
O casamento da irmã está chegando e agora ela vai aparecer sozinha, depois de tanto tempo acreditando que estaria noiva. É frustração, vergonha, tristeza e uma sensação bem comum. O que eu fiz de errado? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Griffin Reed conhece uma situação parecida, mas com uma energia totalmente diferente. Griffin é advogado, certinho, educado, aquele tipo de cara que acredita em romance de verdade. Ele também escolheu a véspera de Ano Novo para dar um passo importante, pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurralado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. O pedido de Griffin não acontece do jeito que ele sonhou. Na verdade, dá tudo errado. Clementine não reage bem, minimiza o momento, transforma algo íntimo em uma situação desconfortável. E ali fica claro que eles não estão na mesma sintonia. Griffin percebe, da pior forma possível, que talvez ele esteja apaixonado sozinho. O que deveria ser uma noite inesquecível vira um golpe direto no ego e no coração. E quando a ficha cai, Griffin faz o que muita gente faz quando tudo desmorona emocionalmente: bebe demais. Ele sai com os amigos, tenta esquecer a frustração, ri forçado, exagera na bebida. É aquele estado em que a pessoa não quer pensar, só quer desligar a cabeça. Só que esse exagero vai levá-lo direto ao ponto mais improvável da história. Aqui entra o papel do destino, ou da completa falta de atenção. Totalmente bêbado, Griffin pega um táxi e passa um endereço errado. Ele acha que está indo para casa, mas o motorista o deixa em outro lugar. Griffin entra na casa sem perceber que não é a dele. Sobe as escadas tropeçando, cai na cama e simplesmente apaga. Essa casa, claro, é a casa de Margot. Se a véspera de Ano Novo já tinha sido estranha para Margot, nada poderia prepará-la para o que ela encontra ao chegar em casa. Depois de uma noite emocionalmente pesada, tudo o que ela queria era silêncio, descanso e um pouco de paz. Mas ao entrar no quarto, a realidade é outra. Um homem completamente desconhecido dormindo na cama dela. Um estranho, roncando, espalhado, como se aquele fosse o lugar mais normal do mundo. O susto é imediato. Margot entra em pânico. Ela tenta entender se está sonhando, se entrou na casa errada ou se algo realmente muito sério está acontecendo. É aquele tipo de situação em que o cérebro demora alguns segundos para processar. Quando finalmente cai a ficha, a reação é explosiva. Ela grita, tenta acordá-lo, ameaça chamar a polícia. Tudo acontece rápido, confuso e ao mesmo tempo engraçado para quem está assistindo. Griffin acorda completamente desnorteado. Ele não faz ideia de onde está, quem é aquela mulher furiosa, nem como foi parar ali. A ressaca emocional e física bate de uma vez. Ele tenta se explicar, tropeça nas palavras, pede desculpas sem nem saber direito pelo quê. A cena é construída para ser constrangedora ao extremo, mas nunca pesada. O filme brinca com a situação, usa o humor para aliviar a tensão e já começa a mostrar o contraste entre os dois. Aos poucos, a confusão vai sendo esclarecida. Griffin percebe que entrou na casa errada por causa do endereço passado ao táxi. Margot entende que, apesar do absurdo, ele não parece uma ameaça. É só um cara perdido, bêbado e emocionalmente quebrado. A raiva vai dando lugar à incredulidade e depois a um certo cansaço. Eles começam a conversar. E é nessa conversa meio torta, meio defensiva, que surge algo inesperado: identificação. Margot conta, ainda magoada, sobre o término com Kip e a frustração de achar que seria pedida em casamento. Griffin, envergonhado, fala sobre Clementine e o pedido que nunca aconteceu. Dois estranhos, recém-terminados, trocando desabafos na cozinha, ainda de pijama, no meio da madrugada. É estranho, mas ao mesmo tempo confortável. Não existe julgamento porque nenhum dos dois está em posição de julgar. A partir daí, o clima muda. O que começou como um caos absoluto vira uma espécie de trégua emocional. Eles riem da situação, comentam como a vida consegue ser cruel e irônica. Existe uma química sutil, ainda tímida, nada exagerada. Não é a paixão instantânea, é conexão humana, simples e honesta. Mas o destino ainda não terminou de brincar com eles. Margot lembra que o casamento da irmã está chegando e ela ainda não tem acompanhante.
Depois de passar tanto tempo falando que estaria noiva, aparecer sozinha seria mais um golpe no orgulho já machucado. É aí que surge uma ideia completamente absurda e justamente por isso irresistível. Ela propõe que Griffin finja ser seu namorado durante o casamento. No começo ele acha a ideia maluca. Eles se conheceram há poucas horas, não sabem quase nada um do outro. Mas pensando melhor, Griffin percebe que também tem seus próprios motivos para aceitar. Ele não quer voltar correndo para Clementine, não quer ficar sozinho remoendo o fracasso e, de certa forma, aquela viagem representa uma fuga, uma chance de se desconectar do que deu errado. Então, eles fazem um acordo. Nada sério, nada emocional. Apenas uma atuação temporária, um papel. Eles combinam histórias básicas, criam detalhes falsos do tal relacionamento, ensaiam respostas para perguntas inconvenientes. Tudo com aquele clima de isso nunca vai dar certo, mas que justamente por isso começa a funcionar. A viagem até o local do casamento marca uma virada importante na história. No carro, entre conversas bobas, provocações leves e silêncios confortáveis, Griffin e Margot começam a se enxergar além do acordo. Eles descobrem gostos em comum, diferenças curiosas, pequenas manias. O que era só um teatro começa a ganhar nuances reais. A chegada de Margot e Griffin no casamento da irmã é aquele típico momento de comédia romântica em que tudo parece funcionar, até começar a complicar. De cara, eles precisam vestir o papel que combinaram no caminho. Casal apaixonado, seguro, feliz. Sorrisos ensaiados, mãos dadas, olhares combinados. E o curioso é que, para quem está de fora, eles realmente parecem perfeitos juntos. No centro dessa história estão dois personagens que, à primeira vista, não teriam nada a ver um com o outro: Margot Reis e Griffin Reid. Margot é uma corretora de imóveis focada, prática e um tanto idealista quando o assunto é amor. Tanto que ela está ansiosa para finalmente ficar noiva do namorado dela, Kip. Ela imagina que com isso poderá ir ao casamento da própria irmã, já com o coração oficialmente comprometido, vivendo aquele sonho clássico de vida perfeita. Só que, como a vida adora pregar peças, o pedido de noivado não acontece e é um desastre absoluto. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Griffin, um advogado certinho e romântico incurável, está vivendo seu próprio momento de crise amorosa. Ele se prepara para pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurranado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. Por algum motivo que ninguém entende direito, além daquelas coincidências absurdas que só acontecem em filmes, Griffin é levado por um táxi até o endereço errado. Que surpresa, é a casa de Margot. Eles nem sequer se conhecem. Griffin, embriagado e sem verificar o endereço direito, entra na casa dela, tropeça e cai na cama, dormindo como se fosse a coisa mais normal do mundo, enquanto Margot chega em casa e encontra um total estranho ali. Imagine o choque! É exatamente assim que o filme começa, com uma mistura de confusão hilária, constrangimento e aquele tipo de encontro que parece um erro, mas que de certa forma talvez seja uma espécie de destino. O que acontece depois é ainda mais típico das melhores comédias românticas. Margot, sem mais ninguém para acompanhar ao casamento da irmã, porque o noivado foi um fracasso e Kip sumiu, convence Griffin a fingir ser seu namorado para que ninguém desconfie de nada no evento. É um relacionamento de fachada clássico. Eles partem para a viagem rumo ao casamento, encontrando situações inesperadas, personagens curiosos pelo caminho e, claro, muitos momentos engraçados e cheios de boas doses de vergonha alheia. E é nesse ir e vir, entre encontros constrangedores, conversas sinceras e a convivência forçada, que a química entre eles começa a aparecer de verdade. O filme não é aquele tipo de história dramática ou cheia de reviravoltas profundas. Ele é leve, divertido e cheio de charme. Ele te lembra que, às vezes, a pessoa certa pode aparecer nos momentos mais improváveis e que um encontro estranho em plena véspera de Ano Novo pode ser o início de algo inesperado e genuíno.
No fim, entre desencontros e reconciliações, Destinos Traçados é uma celebração da ideia de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, especialmente quando a gente menos espera. É aquele tipo de filme que te faz sorrir, às vezes revirar os olhos nas situações mais bobas e no final sair com a sensação de que talvez o destino tenha um senso de humor bastante peculiar, mas quem sabe realmente do que ele é capaz? A história de Destinos Traçados começa naquele momento do ano em que todo mundo costuma fazer promessas, criar expectativas e acreditar que algo grande está prestes a acontecer, a véspera de Ano Novo. É simbólico, né? Um dia que carrega a ideia de recomeço, de mudança, de agora vai. E é exatamente isso que os dois protagonistas acreditam, até tudo sair do controle. De um lado, temos Margot Reis. Ela é organizada, determinada e acredita muito naquela ideia clássica de que a vida precisa seguir um roteiro certo: namoro sério, noivado, casamento, estabilidade. Margot não é fria, muito pelo contrário, ela é romântica, só que um romantismo bem prático. E nessa noite especial, ela está convencida de que o namorado, Kip, finalmente vai pedir ela em casamento. Está tudo alinhado na cabeça dela. O momento, o clima, o dia perfeito. Ela praticamente já se imagina usando o anel no dedo. Só que a realidade não costuma respeitar planos muito certinhos. O encontro que deveria ser romântico começa a ficar estranho. Kip está esquisito, desconfortável, enrolando. E quanto mais Margot espera o pedido, mais o silêncio começa a pesar. Até que, em vez de um discurso emocionante ou um anel surgindo de surpresa, vem o balde de água fria. Não existe pedido nenhum. Pelo contrário, o relacionamento simplesmente desanda ali na frente dela, sem cerimônia, sem explicação bonita. É aqueles términos que deixam a pessoa sem reação, tentando entender em que momento tudo saiu dos trilhos. Margot fica arrasada, não só pelo fim do namoro, mas porque aquele era o futuro que ela achava que já estava garantido. O casamento da irmã está chegando e agora ela vai aparecer sozinha, depois de tanto tempo acreditando que estaria noiva. É frustração, vergonha, tristeza e uma sensação bem comum: o que eu fiz de errado? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Griffin Reed conhece uma situação parecida, mas com uma energia totalmente diferente. Griffin é advogado, certinho, educado, aquele tipo de cara que acredita em romance de verdade. Ele também escolheu a véspera de Ano Novo para dar um passo importante: pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurralado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. O pedido de Griffin não acontece do jeito que ele sonhou. Na verdade, dá tudo errado. Clementine não reage bem, minimiza o momento, transforma algo íntimo em uma situação desconfortável. E ali fica claro que eles não estão na mesma sintonia. Griffin percebe, da pior forma possível, que talvez ele esteja apaixonado sozinho. O que deveria ser uma noite inesquecível vira um golpe direto no ego e no coração. E quando a ficha cai, Griffin faz o que muita gente faz quando tudo desmorona emocionalmente: bebe demais. Ele sai com os amigos, tenta esquecer a frustração, ri forçado, exagera na bebida. É aquele estado em que a pessoa não quer pensar, só quer desligar a cabeça. Só que esse exagero vai levá-lo direto ao ponto mais improvável da história. Aqui entra o papel do destino, ou da completa falta de atenção. Totalmente bêbado, Griffin pega um táxi e passa um endereço errado. Ele acha que está indo para casa, mas o motorista o deixa em outro lugar. Griffin entra na casa sem perceber que não é a dele. Sobe as escadas tropeçando, cai na cama e simplesmente apaga. Essa casa, claro, é a casa de Margot. Se a véspera de Ano Novo já tinha sido estranha para Margot, nada poderia prepará-la para o que ela encontra ao chegar em casa. Depois de uma noite emocionalmente pesada, tudo o que ela queria era silêncio, descanso e um pouco de paz. Mas ao entrar no quarto, a realidade é outra. Um homem completamente desconhecido dormindo na cama dela. Um estranho, roncando, espalhado, como se aquele fosse o lugar mais normal do mundo. O susto é imediato. Margot entra em pânico.
Ela tenta entender se está sonhando, se entrou na casa errada ou se algo realmente muito sério está acontecendo. É aquele tipo de situação em que o cérebro demora alguns segundos para processar. Quando finalmente cai a ficha, a reação é explosiva. Ela grita, tenta acordá-lo, ameaça chamar a polícia. Tudo acontece rápido, confuso e ao mesmo tempo engraçado para quem está assistindo. Griffin acorda completamente desnorteado. Ele não faz ideia de onde está, quem é aquela mulher furiosa, nem como foi parar ali. A ressaca emocional e física bate de uma vez. Ele tenta se explicar, tropeça nas palavras, pede desculpas sem nem saber direito pelo quê. A cena é construída para ser constrangedora ao extremo, mas nunca pesada. O filme brinca com a situação, usa o humor para aliviar a tensão e já começa a mostrar o contraste entre os dois. Aos poucos, a confusão vai sendo esclarecida. Griffin percebe que entrou na casa errada por causa do endereço passado ao táxi. Margot entende que, apesar do absurdo, ele não parece uma ameaça. É só um cara perdido, bêbado e emocionalmente quebrado. A raiva vai dando lugar à incredulidade e depois a um certo cansaço. Eles começam a conversar. E é nessa conversa meio torta, meio defensiva, que surge algo inesperado: identificação. Margot conta, ainda magoada, sobre o término com Kip e a frustração de achar que seria pedida em casamento. Griffin, envergonhado, fala sobre Clementine e o pedido que nunca aconteceu. Dois estranhos, recém-terminados, trocando desabafos na cozinha, ainda de pijama, no meio da madrugada. É estranho, mas ao mesmo tempo confortável. Não existe julgamento porque nenhum dos dois está em posição de julgar. A partir daí, o clima muda. O que começou como um caos absoluto vira uma espécie de trégua emocional. Eles riem da situação, comentam como a vida consegue ser cruel e irônica. Existe uma química sutil, ainda tímida, nada exagerada. Não é a paixão instantânea, é conexão humana, simples e honesta. Mas o destino ainda não terminou de brincar com eles. Margot lembra que o casamento da irmã está chegando e ela ainda não tem acompanhante. Depois de passar tanto tempo falando que estaria noiva, aparecer sozinha seria mais um golpe no orgulho já machucado. É aí que surge uma ideia completamente absurda e justamente por isso irresistível. Ela propõe que Griffin finja ser seu namorado durante o casamento. No começo ele acha a ideia maluca. Eles se conheceram há poucas horas, não sabem quase nada um do outro. Mas pensando melhor, Griffin percebe que também tem seus próprios motivos para aceitar. Ele não quer voltar correndo para Clementine, não quer ficar sozinho remoendo o fracasso e, de certa forma, aquela viagem representa uma fuga, uma chance de se desconectar do que deu errado. Então, eles fazem um acordo. Nada sério, nada emocional. Apenas uma atuação temporária, um papel. Eles combinam histórias básicas, criam detalhes falsos do tal relacionamento, ensaiam respostas para perguntas inconvenientes. Tudo com aquele clima de isso nunca vai dar certo, mas que justamente por isso começa a funcionar. A viagem até o local do casamento marca uma virada importante na história. No carro, entre conversas bobas, provocações leves e silêncios confortáveis, Griffin e Margot começam a se enxergar além do acordo. Eles descobrem gostos em comum, diferenças curiosas, pequenas manias. O que era só um teatro começa a ganhar nuances reais. A chegada de Margot e Griffin no casamento da irmã é aquele típico momento de comédia romântica em que tudo parece funcionar, até começar a complicar. De cara, eles precisam vestir o papel que combinaram no caminho. Casal apaixonado, seguro, feliz. Sorrisos ensaiados, mãos dadas, olhares combinados. E o curioso é que, para quem está de fora, eles realmente parecem perfeitos juntos. No centro dessa história estão dois personagens que, à primeira vista, não teriam nada a ver um com o outro: Margot Reis e Griffin Reid. Margot é uma corretora de imóveis focada, prática e um tanto idealista quando o assunto é amor. Tanto que ela está ansiosa para finalmente ficar noiva do namorado dela, Kip. Ela imagina que com isso poderá ir ao casamento da própria irmã, já com o coração oficialmente comprometido, vivendo aquele sonho clássico de vida perfeita. Só que, como a vida adora pregar peças, o pedido de noivado não acontece e é um desastre absoluto. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Griffin, um advogado certinho e romântico incurável, está vivendo seu próprio momento de crise amorosa. Ele se prepara para pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano.
Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurranado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. Por algum motivo que ninguém entende direito, além daquelas coincidências absurdas que só acontecem em filmes, Griffin é levado por um táxi até o endereço errado. Que surpresa, é a casa de Margot. Eles nem sequer se conhecem. Griffin, embriagado e sem verificar o endereço direito, entra na casa dela, tropeça e cai na cama, dormindo como se fosse a coisa mais normal do mundo, enquanto Margot chega em casa e encontra um total estranho ali. Imagine o choque! É exatamente assim que o filme começa, com uma mistura de confusão hilária, constrangimento e aquele tipo de encontro que parece um erro, mas que de certa forma talvez seja uma espécie de destino. O que acontece depois é ainda mais típico das melhores comédias românticas. Margot, sem mais ninguém para acompanhar ao casamento da irmã, porque o noivado foi um fracasso e Kip sumiu, convence Griffin a fingir ser seu namorado para que ninguém desconfie de nada no evento. É um relacionamento de fachada clássico. Eles partem para a viagem rumo ao casamento, encontrando situações inesperadas, personagens curiosos pelo caminho e, claro, muitos momentos engraçados e cheios de boas doses de vergonha alheia. E é nesse ir e vir, entre encontros constrangedores, conversas sinceras e a convivência forçada, que a química entre eles começa a aparecer de verdade. O filme não é aquele tipo de história dramática ou cheia de reviravoltas profundas. Ele é leve, divertido e cheio de charme. Ele te lembra que, às vezes, a pessoa certa pode aparecer nos momentos mais improváveis e que um encontro estranho em plena véspera de Ano Novo pode ser o início de algo inesperado e genuíno. No fim, entre desencontros e reconciliações, Destinos Traçados é uma celebração da ideia de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, especialmente quando a gente menos espera. É aquele tipo de filme que te faz sorrir, às vezes revirar os olhos nas situações mais bobas e no final sair com a sensação de que talvez o destino tenha um senso de humor bastante peculiar, mas quem sabe realmente do que ele é capaz. A história de Destinos Traçados começa naquele momento do ano em que todo mundo costuma fazer promessas, criar expectativas e acreditar que algo grande está prestes a acontecer, a véspera de Ano Novo. É simbólico, né? Um dia que carrega a ideia de recomeço, de mudança, de agora vai. E é exatamente isso que os dois protagonistas acreditam, até tudo sair do controle. De um lado, temos Margot Reis. Ela é organizada, determinada e acredita muito naquela ideia clássica de que a vida precisa seguir um roteiro certo: namoro sério, noivado, casamento, estabilidade. Margot não é fria, muito pelo contrário, ela é romântica, só que um romantismo bem prático. E nessa noite especial, ela está convencida de que o namorado, Kip, finalmente vai pedir ela em casamento. Está tudo alinhado na cabeça dela. O momento, o clima, o dia perfeito. Ela praticamente já se imagina usando o anel no dedo. Só que a realidade não costuma respeitar planos muito certinhos. O encontro que deveria ser romântico começa a ficar estranho. Kip está esquisito, desconfortável, enrolando. E quanto mais Margot espera o pedido, mais o silêncio começa a pesar. Até que, em vez de um discurso emocionante ou um anel surgindo de surpresa, vem o balde de água fria. Não existe pedido nenhum. Pelo contrário, o relacionamento simplesmente desanda ali na frente dela, sem cerimônia, sem explicação bonita. É aqueles términos que deixam a pessoa sem reação, tentando entender em que momento tudo saiu dos trilhos. Margot fica arrasada, não só pelo fim do namoro, mas porque aquele era o futuro que ela achava que já estava garantido. O casamento da irmã está chegando e agora ela vai aparecer sozinha, depois de tanto tempo acreditando que estaria noiva. É frustração, vergonha, tristeza e uma sensação bem comum: o que eu fiz de errado? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Griffin Reed conhece uma situação parecida, mas com uma energia totalmente diferente. Griffin é advogado, certinho, educado, aquele tipo de cara que acredita em romance de verdade.
Ele também escolheu a véspera de Ano Novo para dar um passo importante, pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurralado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. O pedido de Griffin não acontece do jeito que ele sonhou. Na verdade, dá tudo errado. Clementine não reage bem, minimiza o momento, transforma algo íntimo em uma situação desconfortável. E ali fica claro que eles não estão na mesma sintonia. Griffin percebe, da pior forma possível, que talvez ele esteja apaixonado sozinho. O que deveria ser uma noite inesquecível vira um golpe direto no ego e no coração. E quando a ficha cai, Griffin faz o que muita gente faz quando tudo desmorona emocionalmente: bebe demais. Ele sai com os amigos, tenta esquecer a frustração, ri forçado, exagera na bebida. É aquele estado em que a pessoa não quer pensar, só quer desligar a cabeça. Só que esse exagero vai levá-lo direto ao ponto mais improvável da história. Aqui entra o papel do destino, ou da completa falta de atenção. Totalmente bêbado, Griffin pega um táxi e passa um endereço errado. Ele acha que está indo para casa, mas o motorista o deixa em outro lugar. Griffin entra na casa sem perceber que não é a dele. Sobe as escadas tropeçando, cai na cama e simplesmente apaga. Essa casa, claro, é a casa de Margot. Se a véspera de Ano Novo já tinha sido estranha para Margot, nada poderia prepará-la para o que ela encontra ao chegar em casa. Depois de uma noite emocionalmente pesada, tudo o que ela queria era silêncio, descanso e um pouco de paz. Mas ao entrar no quarto, a realidade é outra. Um homem completamente desconhecido dormindo na cama dela. Um estranho, roncando, espalhado, como se aquele fosse o lugar mais normal do mundo. O susto é imediato. Margot entra em pânico. Ela tenta entender se está sonhando, se entrou na casa errada ou se algo realmente muito sério está acontecendo. É aquele tipo de situação em que o cérebro demora alguns segundos para processar. Quando finalmente cai a ficha, a reação é explosiva. Ela grita, tenta acordá-lo, ameaça chamar a polícia. Tudo acontece rápido, confuso e ao mesmo tempo engraçado para quem está assistindo. Griffin acorda completamente desnorteado. Ele não faz ideia de onde está, quem é aquela mulher furiosa, nem como foi parar ali. A ressaca emocional e física bate de uma vez. Ele tenta se explicar, tropeça nas palavras, pede desculpas sem nem saber direito pelo quê. A cena é construída para ser constrangedora ao extremo, mas nunca pesada. O filme brinca com a situação, usa o humor para aliviar a tensão e já começa a mostrar o contraste entre os dois. Aos poucos, a confusão vai sendo esclarecida. Griffin percebe que entrou na casa errada por causa do endereço passado ao táxi. Margot entende que, apesar do absurdo, ele não parece uma ameaça. É só um cara perdido, bêbado e emocionalmente quebrado. A raiva vai dando lugar à incredulidade e depois a um certo cansaço. Eles começam a conversar. E é nessa conversa meio torta, meio defensiva, que surge algo inesperado: identificação. Margot conta, ainda magoada, sobre o término com Kip e a frustração de achar que seria pedida em casamento. Griffin, envergonhado, fala sobre Clementine e o pedido que nunca aconteceu. Dois estranhos, recém-terminados, trocando desabafos na cozinha, ainda de pijama, no meio da madrugada. É estranho, mas ao mesmo tempo confortável. Não existe julgamento porque nenhum dos dois está em posição de julgar. A partir daí, o clima muda. O que começou como um caos absoluto vira uma espécie de trégua emocional. Eles riem da situação, comentam como a vida consegue ser cruel e irônica. Existe uma química sutil, ainda tímida, nada exagerada. Não é a paixão instantânea, é conexão humana, simples e honesta. Mas o destino ainda não terminou de brincar com eles. Margot lembra que o casamento da irmã está chegando e ela ainda não tem acompanhante. Depois de passar tanto tempo falando que estaria noiva, aparecer sozinha seria mais um golpe no orgulho já machucado. É aí que surge uma ideia completamente absurda e justamente por isso irresistível. Ela propõe que Griffin finja ser seu namorado durante o casamento. No começo ele acha a ideia maluca. Eles se conheceram há poucas horas, não sabem quase nada um do outro.
Mas, pensando melhor, Griffin percebe que também tem seus próprios motivos para aceitar. Ele não quer voltar correndo para Clementine, não quer ficar sozinho remoendo o fracasso e, de certa forma, aquela viagem representa uma fuga, uma chance de se desconectar do que deu errado. Então, eles fazem um acordo. Nada sério, nada emocional. Apenas uma atuação temporária, um papel. Eles combinam histórias básicas, criam detalhes falsos do tal relacionamento, ensaiam respostas para perguntas inconvenientes. Tudo com aquele clima de isso nunca vai dar certo, mas que justamente por isso começa a funcionar. A viagem até o local do casamento marca uma virada importante na história. No carro, entre conversas bobas, provocações leves e silêncios confortáveis, Griffin e Margot começam a se enxergar além do acordo. Eles descobrem gostos em comum, diferenças curiosas, pequenas manias. O que era só um teatro começa a ganhar nuances reais. A chegada de Margot e Griffin no casamento da irmã é aquele típico momento de comédia romântica em que tudo parece funcionar, até começar a complicar. De cara, eles precisam vestir o papel que combinaram no caminho. Casal apaixonado, seguro, feliz. Sorrisos ensaiados, mãos dadas, olhares combinados. E o curioso é que, para quem está de fora, eles realmente parecem perfeitos juntos. No centro dessa história estão dois personagens que, à primeira vista, não teriam nada a ver um com o outro: Margot Reis e Griffin Reid. Margot é uma corretora de imóveis focada, prática e um tanto idealista quando o assunto é amor. Tanto que ela está ansiosa para finalmente ficar noiva do namorado dela, Kip. Ela imagina que com isso poderá ir ao casamento da própria irmã, já com o coração oficialmente comprometido, vivendo aquele sonho clássico de vida perfeita. Só que, como a vida adora pregar peças, o pedido de noivado não acontece e é um desastre absoluto. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Griffin, um advogado certinho e romântico incurável, está vivendo seu próprio momento de crise amorosa. Ele se prepara para pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurranado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. Por algum motivo que ninguém entende direito, além daquelas coincidências absurdas que só acontecem em filmes, Griffin é levado por um táxi até o endereço errado. Que surpresa, é a casa de Margot. Eles nem sequer se conhecem. Griffin, embriagado e sem verificar o endereço direito, entra na casa dela, tropeça e cai na cama, dormindo como se fosse a coisa mais normal do mundo, enquanto Margot chega em casa e encontra um total estranho ali. Imagine o choque! É exatamente assim que o filme começa, com uma mistura de confusão hilária, constrangimento e aquele tipo de encontro que parece um erro, mas que de certa forma talvez seja uma espécie de destino. O que acontece depois é ainda mais típico das melhores comédias românticas. Margot, sem mais ninguém para acompanhar ao casamento da irmã, porque o noivado foi um fracasso e Kip sumiu, convence Griffin a fingir ser seu namorado para que ninguém desconfie de nada no evento. É um relacionamento de fachada clássico. Eles partem para a viagem rumo ao casamento, encontrando situações inesperadas, personagens curiosos pelo caminho e, claro, muitos momentos engraçados e cheios de boas doses de vergonha alheia. E é nesse ir e vir, entre encontros constrangedores, conversas sinceras e a convivência forçada, que a química entre eles começa a aparecer de verdade. O filme não é aquele tipo de história dramática ou cheia de reviravoltas profundas. Ele é leve, divertido e cheio de charme. Ele te lembra que, às vezes, a pessoa certa pode aparecer nos momentos mais improváveis e que um encontro estranho em plena véspera de Ano Novo pode ser o início de algo inesperado e genuíno. No fim, entre desencontros e reconciliações, Destinos Traçados é uma celebração da ideia de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, especialmente quando a gente menos espera. É aquele tipo de filme que te faz sorrir, às vezes revirar os olhos nas situações mais bobas e no final sair com a sensação de que talvez o destino tenha um senso de humor bastante peculiar, mas quem sabe realmente do que ele é capaz?
A história de destinos traçados começa naquele momento do ano em que todo mundo costuma fazer promessas, criar expectativas e acreditar que algo grande está prestes a acontecer, a véspera de Ano Novo. É simbólico, né? Um dia que carrega a ideia de recomeço, de mudança, de agora vai. E é exatamente isso que os dois protagonistas acreditam, até tudo sair do controle. De um lado, temos Margot Reis. Ela é organizada, determinada e acredita muito naquela ideia clássica de que a vida precisa seguir um roteiro certo: namoro sério, noivado, casamento, estabilidade. Margot não é fria, muito pelo contrário, ela é romântica, só que um romantismo bem prático. E nessa noite especial, ela está convencida de que o namorado, Kip, finalmente vai pedir ela em casamento. Está tudo alinhado na cabeça dela: o momento, o clima, o dia perfeito. Ela praticamente já se imagina usando o anel no dedo. Só que a realidade não costuma respeitar planos muito certinhos. O encontro que deveria ser romântico começa a ficar estranho. Kip está esquisito, desconfortável, enrolando. E quanto mais Margot espera o pedido, mais o silêncio começa a pesar. Até que, em vez de um discurso emocionante ou um anel surgindo de surpresa, vem o balde de água fria. Não existe pedido nenhum. Pelo contrário, o relacionamento simplesmente desanda ali na frente dela, sem cerimônia, sem explicação bonita. É aqueles términos que deixam a pessoa sem reação, tentando entender em que momento tudo saiu dos trilhos. Margot fica arrasada, não só pelo fim do namoro, mas porque aquele era o futuro que ela achava que já estava garantido. O casamento da irmã está chegando e agora ela vai aparecer sozinha, depois de tanto tempo acreditando que estaria noiva. É frustração, vergonha, tristeza e uma sensação bem comum: o que eu fiz de errado? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Griffin Reed conhece uma situação parecida, mas com uma energia totalmente diferente. Griffin é advogado, certinho, educado, aquele tipo de cara que acredita em romance de verdade. Ele também escolheu a véspera de Ano Novo para dar um passo importante: pedir sua namorada, Clementine, uma influenciadora digital glamurosa e cheia de expectativas, em casamento, na véspera da virada do ano. Tudo parece planejado, perfeito, até o momento em que o plano fracassa por completo. Encurralado pela frustração, Griffin sai com os amigos e acaba completamente bêbado. E é aí que o destino, com toda a sua ironia cruel e engraçada ao mesmo tempo, decide entrar de vez na história de ambos. O pedido de Griffin não acontece do jeito que ele sonhou. Na verdade, dá tudo errado. Clementine não reage bem, minimiza o momento, transforma algo íntimo em uma situação desconfortável. E ali fica claro que eles não estão na mesma sintonia. Griffin percebe, da pior forma possível, que talvez ele esteja apaixonado sozinho. O que deveria ser uma noite inesquecível vira um golpe direto no ego e no coração. E quando a ficha cai, Griffin faz o que muita gente faz quando tudo desmorona emocionalmente: bebe demais. Ele sai com os amigos, tenta esquecer a frustração, ri forçado, exagera na bebida. É aquele estado em que a pessoa não quer pensar, só quer desligar a cabeça. Só que esse exagero vai levá-lo direto ao ponto mais improvável da história. Aqui entra o papel do destino, ou da completa falta de atenção. Totalmente bêbado, Griffin pega um táxi e passa um endereço errado. Ele acha que está indo para casa, mas o motorista o deixa em outro lugar. Griffin entra na casa sem perceber que não é a dele, sobe as escadas tropeçando, cai na cama e simplesmente apaga. Essa casa, claro, é a casa de Margot. Se a véspera de Ano Novo já tinha sido estranha para Margot, nada poderia prepará-la para o que ela encontra ao chegar em casa. Depois de uma noite emocionalmente pesada, tudo o que ela queria era silêncio, descanso e um pouco de paz. Mas ao entrar no quarto, a realidade é outra: um homem completamente desconhecido dormindo na cama dela. Um estranho, roncando, espalhado, como se aquele fosse o lugar mais normal do mundo. O susto é imediato. Margot entra em pânico. Ela tenta entender se está sonhando, se entrou na casa errada ou se algo realmente muito sério está acontecendo. É aquele tipo de situação em que o cérebro demora alguns segundos para processar. Quando finalmente cai a ficha, a reação é explosiva. Ela grita, tenta acordá-lo, ameaça chamar a polícia. Tudo acontece rápido, confuso e ao mesmo tempo engraçado para quem está assistindo. Griffin acorda completamente desnorteado.
Ele não faz ideia de onde está, quem é aquela mulher furiosa, nem como foi parar ali. A ressaca emocional e física bate de uma vez. Ele tenta se explicar, tropeça nas palavras, pede desculpa sem nem saber direito pelo quê. A cena é construída para ser constrangedora ao extremo, mas nunca pesada. O filme brinca com a situação, usa o humor para aliviar a tensão e já começa a mostrar o contraste entre os dois. Aos poucos, a confusão vai sendo esclarecida. Griffin percebe que entrou na casa errada por causa do endereço passado ao táxi. Margot entende que, apesar do absurdo, ele não parece uma ameaça. É só um cara perdido, bêbado e emocionalmente quebrado. A raiva vai dando lugar à incredulidade e depois a um certo cansaço. Eles começam a conversar. E é nessa conversa meio torta, meio defensiva, que surge algo inesperado: identificação. Margot conta, ainda magoada, sobre o término com Kip e a frustração de achar que seria pedida em casamento. Griffin, envergonhado, fala sobre Clementine e o pedido que nunca aconteceu. Dois estranhos, recém-terminados, trocando desabafos na cozinha, ainda de pijama, no meio da madrugada. É estranho, mas ao mesmo tempo confortável. Não existe julgamento porque nenhum dos dois está em posição de julgar. A partir daí, o clima muda. O que começou como um caos absoluto vira uma espécie de trégua emocional. Eles riem da situação, comentam como a vida consegue ser cruel e irônica. Existe uma química sutil, ainda tímida, nada exagerada. Não é a paixão instantânea, é conexão humana, simples e honesta. Mas o destino ainda não terminou de brincar com eles. Margot lembra que o casamento da irmã está chegando e ela ainda não tem acompanhante. Depois de passar tanto tempo falando que estaria noiva, aparecer sozinha seria mais um golpe no orgulho já machucado. É aí que surge uma ideia completamente absurda e, justamente por isso, irresistível. Ela propõe que Griffin finja ser seu namorado durante o casamento. No começo ele acha a ideia maluca. Eles se conheceram há poucas horas, não sabem quase nada um do outro. Mas, pensando melhor, Griffin percebe que também tem seus próprios motivos para aceitar. Ele não quer voltar correndo para Clementine, não quer ficar sozinho remoendo o fracasso e, de certa forma, aquela viagem representa uma fuga, uma chance de se desconectar do que deu errado. Então, eles fazem um acordo. Nada sério, nada emocional, apenas uma atuação temporária, um papel. Eles combinam histórias básicas, criam detalhes falsos do tal relacionamento, ensaiam respostas para perguntas inconvenientes. Tudo com aquele clima de isso nunca vai dar certo, mas que justamente por isso começa a funcionar. A viagem até o local do casamento marca uma virada importante na história. No carro, entre conversas bobas, provocações leves e silêncios confortáveis, Griffin e Margot começam a se enxergar além do acordo. Eles descobrem gostos em comum, diferenças curiosas, pequenas manias. O que era só um teatro começa a ganhar nuances reais. A chegada de Margot e Griffin no casamento da irmã é aquele típico momento de comédia romântica em que tudo parece funcionar, até começar a complicar. De cara, eles precisam vestir o papel que combinaram no caminho. Casal apaixonado, seguro, feliz. Sorrisos ensaiados, mãos dadas, olhares combinados. E o curioso é que, para quem está de fora, eles realmente parecem perfeitos juntos. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.